Salve, salve, galera! A Kings League está chegando e a primeira parte aí dos anúncios do G3X começou, os anúncios dos wildcards, a oficialização dos wildcards. Eu já fiz um vídeo falando sobre os draftados e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os wildcards e também algumas informações da liga, tá? Começando por ela, que dia 11, agora, no sábado, a gente vai ter um evento transmitido lá direto do Rio de Janeiro, em que várias novidades da liga serão anunciadas, tá? Inclusive, muita gente falando sobre questão de carta nova, que eu acho super legal, né? Vai deixar mais... teremos algo novo aí, todo mundo para pensar como usar, vamos ver qual vai ser, ninguém sabe ainda sobre isso, e também mudanças significativas nas regras, hein? Então podemos ter algumas mudanças aí também no regulamento da Kings, e vamos esperar, né? Vamos ver como é que vai ser tudo isso. Acho que a Kings League, igual o G3X nesse anúncio, né? Ela demora, vai te deixando ali ansioso, mas aí depois chega com os dois pés na porta, e vai ser assim a partir de sábado que vem, principalmente. Dia 11, né? Sai toda a tabela, saem todos os anúncios e aí começa oficialmente, porque a gente deve ter isso muito provavelmente, já vazou em vários sites aí, o primeiro dia da Kings League sendo no dia 17 de outubro, uma sexta-feira, tá? Talvez possa mudar um pouco para mais, um pouco para menos, mas o que eu quero dizer é, depois do dia 11, a Kings League começa de vez e teremos aí, graças a Deus, porque a gente, como G3X, está treinando bastante já, e também tá ansioso logo para jogar. Pro torcedor do G3X, hoje no sábado, 4/10, a gente foi lá na arena fazer as fotos, né? Toda a parte ali, eu e o Vamp e os jogadores precisávamos fazer as fotos de apresentação. Todos os clubes estavam lá, tá? Então todas as equipes acabaram fazendo suas fotos pra arena. Ninguém conseguiu ver a arena, então a arena também parece que vai ter algumas mudanças bem legais aí. Inclusive provavelmente para ser utilizada no Nations, né? Então, também novidades que devem vir aí para a Arena, e vamos ver, que vai ser super legal, né? Nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai comparecer bastante na Arena, vamos ver como é que vai estar lá, como é que vai dar pro bandeirão, que inclusive a torcida do G3X está fazendo uma vaquinha para fazer o maior bandeirão da Kings. Então quem puder ajudar, vai lá nas redes sociais da Topá e ajuda lá, contribui, entra no grupo da organizada também, é gratuito, eles também sempre ajudam ali com ingresso para quem quiser conhecer o G3X e a Kings League. Então, como eu falei, galera, muita ansiedade para essas novas informações da Kings, muita ansiedade para tudo acontecer. A gente, claro, faz o nosso papel como comissão técnica, que é estar treinando o time, estar colocando todo mundo aí o máximo possível para performar bem. E óbvio, a gente já sabia bastante. Hoje a gente teve o anúncio oficial de 5 wildcards, né? Então, temos aí 5 wildcards anunciados. E vamos lá, primeiro, porque ainda não tem os 6, né? O nosso sexto wildcard, né, obviamente, seria o Rufino, né? O Rufino não está apto ainda a jogar. Então, esse sexto wildcard, ele acabou, né, tendo algumas... A gente, né, teve algumas tentativas, o Gauner já é público, né, a tentativa que a gente teve com o Davi, que acabou não rolando, e nesse momento, como eu já falei para vocês várias vezes, eu não sei porque a galera gosta e adora levantar uma polêmica, a gente tem, não é uma lista de número, tá? Mas a gente tem uma lista de observação de vários jogadores. Se o G3X precisasse de 8 novos wildcards agora, a gente teria nossa lista para achar esses 8. Então, assim, é algo que, claro que pro torcedor fica, pô, mas o cara queria... A gente tentou o Davi, né? Só que não conseguiu o Davi, nós vamos pro outro, né? Não tem muito essa, né? Tentou um... Não, pra gente, cara, a gente tem as nossas listas e a gente faz as coisas acontecer com quem for apto, né? Seja por questão de contrato, seja por questão do cara querer, seja por questão de ser fit de posição da nossa equipe ou não. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo. Então, também não tem sobre essa de quem vai vir. A gente já tinha, né, alguns outros atletas ali, vamos dizer, engatilhados. Já temos um deles treinando com a gente.
Porém, como o próprio Gal falou também, existem notícias, existem coisas que a diretoria também tá fazendo, e por isso esse sexto wildcard que substituiria o Rufino, ou seja, seria o nosso sétimo wildcard, ele ainda não foi anunciado, tá? Mas a gente já tem, e pode ter certeza, tá, galera, que a gente tem planejado, treinado algumas opções, então tudo tá monitorado e, cara, é importante para vocês saberem, é óbvio que você como torcedor ou como fã da Kings League pode opinar o que quiser, tá? Pode achar o que quiser, mas é importante vocês saberem que não é nada de última hora, né? Inclusive, a gente tem, né, essa dualidade agora, ou, né, como o Gal falou, de ser uma grande, né, um jogador ali que talvez poderia dar uma balançada no que se espera de nome de Kings League, e outros jogadores que a gente tem, que são da nossa lista de jogadores que a gente acredita que tem nível para ser o wildcard do G3X. Vocês podem ter certeza que quem for anunciado vai ajudar muito a gente. E a gente já sempre tem conversas, inclusive a gente sabe de questão, tem pessoas que sabem de questão até de treino, de coisas que a gente vem fazendo, então podem ficar tranquilos, tá? Quanto a isso, mas óbvio, né, minha função, eu não posso comentar mais nada sobre, só tô tentando tranquilizar, apesar de que muita gente já tem alguns vazamentos ali, é isso, a gente está se preparando, está treinando e tenho certeza que mais do que nunca, né, pro torcedor, na hora do resultado e na hora do jogo valendo, vocês vão ver como já viram tudo que eu tô falando aqui. Vamos agora sobre os 5 wildcards, galeras, anunciados. O primeiro aqui sentado na foto, Kelvin Oliveira, dispensa comentários, né? Eu acho que o Kelvin, pra mim, é o melhor jogador de Kings League do mundo. Infelizmente, teve uma lesão que tirou ele do primeiro split. E é essa dualidade que tem sido até muito legal viver nessa segunda temporada, né? Nesse segundo semestre, que é a dualidade do Kelvin atleta, né? Então, treinar ele, que é o mais importante, né? Para a Kings League, ter as conversas que a gente tem em questão de jogo, de estratégias, de comportamentos que podem, dentro de campo, auxiliar em determinados momentos, de preparo físico e etc. Essa dualidade que tem que ter, mas, né, não tem como eu tirar, quando eu digo tem que ter essa parte, a outra parte dessa dualidade é a pessoa, né? E eu me sinto muito feliz cada treino que eu vejo o Kelvin evoluir 10%, 15%, 2%, uma hora ou outra, né? Então, cada evolução e ver ele fazendo o que ele ama realmente tem esse lado pessoal, né? O G3X sempre criou isso e eu fico muito feliz. Eu tô... cada vez que eu vejo o Kelvin treinar, eu fico mais feliz e espero que ele continue, que Deus abençoe para que ele consiga jogar, né, os jogos oficiais, e vai acontecer isso bem, e com certeza teremos o nosso presidente, né, mas nosso também artilheiro aí, K9, logo mais jogando e fazendo gols aí pelo G3X. Andreas, nosso A10, também era óbvio que o Andreas ficaria no G3X, né, recebeu propostas de fora, mas por enquanto espero que para sempre o Andreas esteja no G3X. Sabe que foi um dos jogadores que eu conversei, né? Como ele mesmo já falou em Flow e etc. A primeira conversa que ele teve para vir pro G3X foi comigo. Gosto muito do Andreas e, cara, não quero, né, nem hypar demais, mas assim, o que o Andreas tem treinado, o que ele tem se preparado e o que eu já acho ele importante na Kings League, eu sinto, né, que teremos um split que mais do que nunca mostrará de novo pro mundo o que é o jogador Andreas de Kings League. Eu sinto muito isso e falo isso né, não como pressão, tá? Se o Andreas estiver vendo isso como um elogio, né, de uma pessoa que se prepara, de uma pessoa que tem, né, e que vive muitas coisas com muita força de vontade sempre, né? Entendendo processos e buscando sempre ali tá fazendo dele acima, e uma hora de novo vai chegar e a gente vai saber e vai rever. Eu não preciso muito, né? Mas
a gente vai rever o quanto esse cara é bom e tenho muito orgulho do Andreas estar no nosso time. O Wembley, tá, galera, que continua no nosso time, também não era muita surpresa, tá? O Wembley está de volta, é um cara que a gente confia demais, é um cara que eu aprendi, né, a conhecê-lo também nesse último split agora, é um cara que eu tenho como um grande irmão hoje, um amigo, cara, super legal, a gente fala muito sobre futebol também, ele também gosta de acompanhar futebol internacional e, claro, brasileiro, e é uma pessoa sensacional, o Wembley é uma pessoa sensacional, e eu já falei isso pra ele, ele mesmo falou, né, acho que o Wembley, o QI de jogo do Wembley é muito alto, tá, galera, vou falar que é o melhor, porque aí também vou falar, tá falando que é porque é do G3X, mas assim, é um dos melhores que eu já vi. O entendimento de jogo do Wembley é muito alto. Só que o que aconteceu? Ele vem para uma seleção em que o nosso time era muito forte. E com o QI dele, só na malandragem, na experiência, ele foi o melhor zagueiro do campeonato, da Copa do Mundo, né? Mas o que acontece? A gente passa para uma Kings League Brasil, em que o nosso time não estava tão pronto e a gente tem duas lesões de Andreas e Kelvin, de dois jogadores, né, que, como eu acabei de falar, são muito importantes. E aí acredito que faltou ali, não é que faltou muito, mas o Wembley sentiu que faltou algumas valências para a Kings League, para a dinâmica que ele meio que foi obrigado a ter. E sendo bem sincero, talvez ele não estava tão pronto para que precisasse. Não acho que foi por isso, né? Que o G3X, obviamente, nem perto disso, porque a gente não ganhou o jogo do DEM dele, mas eu acho que isso vai ser, eu tenho certeza, vendo os treinos, que vai ser um grande ponto de virada, né? Já foi o ponto de virada na preparação do Wembley, principalmente no dinamismo dele que ele tem, né? Mas que ele achou que talvez na Kings em algum momento não ia precisar tanto. E também, né, sendo bem sincero, tá, com o torcedor, né, até falando, né, acabei de falar várias partes técnicas ali, acho que o Wembley ele vem para fazer um baita split também. Fisicamente ele tá muito bem, ele realmente, eu vou até dizer, de treino, de todos os nossos wildcards, ele foi o que mais se preparou, né? Até porque alguns estavam lesionados, mas ele foi, desde quando acabou o primeiro split, o Wembley ele teve essa virada de chave e teve essa preparação muito grande aí. E quem se prepara, né? Como a gente fala, né? Como já diria o grande mestre, né? Vontade de ganhar todo mundo tem, né? A diferença, às vezes, está em quem tem vontade de se preparar. E tenho certeza que quando você se prepara forte, você também emana coisas que vão vir para você na liga. E espero que isso aconteça com o Wembley. E aí o quarto wildcard que eu vou falar é o Baratinha, Baratex, cara. Pô, eu acho que uma das fotos mais icônicas que eu tenho é do Mundial do México, em que tá eu e o Barata ajoelhados, se abraçando. Pô, cara, é uma pessoa, assim, das mais incríveis que eu já conheci, o Barata. É um cara que, velho, ele é um dos caras também que eu falo assim, ele pode não estar no G3X, mas ele sempre vai ser G3X. Eu falei isso pra ele quando ele, né, acabou saindo e foi super legal pra ele também. Ele tinha que ter essa experiência de wildcard mesmo e naquele momento não dava pra ser o wildcard do G3X pela nossa estratégia. A gente queria 3 atletas de linha. Com 6 atletas, a gente com certeza queria um goleiro de wildcard. E assim, desde a hora que a regra foi anunciada, o Barata já foi contactado no mesmo momento. É o Barata que fez história com o G3X no Mundial do México. Foi campeão também com a gente lá na Supercopa, apesar do Igor ter jogado a maioria das partes, né? Porque tinha um regulamento, inclusive, né? Um grande salve pro Igor também, que vai ser o wildcard de uma outra equipe também. Que Deus abençoe ele sempre. Mas assim, cara, muito feliz de ter o Barata, né? Muito feliz de ter o Barata, porque é uma pessoa que eu, como eu falei, um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. E um cara que tá se preparando muito também, né? O Barata acho que também sabe ali o peso que vai ter esse split
e tá aqui em São Paulo, tá treinando com a gente. Muito feliz de ter o Barata, um goleiro que, cara, que entende bem da Kings League, né? Já tem uma experiência de Kings muito boa. E, claro, eu acho que o torcedor... O que eu sinto, né? Vocês deixem nos comentários. Eu acho que o torcedor também tem um carinho parecido com o meu, especial com o Barata. A minha esposa, Thaís, quando eu falei pra ela que o Barata seria um dos wildcards, ela ficou super feliz, porque acho que todo mundo gosta muito do Barata e acho que ficou muito esse marco ali do Barata, né, do Gal, né, nos jogos que a gente sofria bastante, né, e o Barata acabou salvando muito a gente lá no México. É um baita goleiro e, como eu falei, uma baita pessoa. Também, né, evoluiu bastante no jogo com os pés, importante também do nosso treinador de goleiro Tato, que tá cada vez mais buscando isso, mas é bem legal ter o Barata e acho que é o nosso paredão aí, vai somar aí também. E como eu falei, o Braga, que é um goleiro novo, também acredito que vai aprender muito com o Barata, então vai poder evoluir muito também o nosso segundo goleiro, que é o Braga, Baratinha. E para fechar o anúncio dos wildcards, temos o Chaveirinho, cara. O Chaveirinho, que eu acho que assim, velho, eu e o Vamp gostamos muito já. A gente sempre observou bem o Chaveirinho. O Chaveirinho é um cara que todo mundo do time sempre falou dele. Ele sempre esteve em listas muito altas nosso para o wildcard, para ser o wildcard. Então, assim, para ser bem sincero, né, o Chaveirinho ele foi o primeiro cara ali que a gente entrou em contato, quando a gente já soube que talvez o Rufino não faria o split, o Chaveirinho. Então, se a gente tivesse 3 wildcards, muito provavelmente o Chaveirinho seria o terceiro wildcard, né, com a lesão do Rufino. Então, a gente queria já muito ter o Chaveirinho. A gente acompanha bastante ele e tá sendo bem legal conhecer ele, né? Uma pessoa muito trabalhador, um cara muito trabalhador, um jogador ali que soma muito pro grupo, tem uma experiência de bola muito boa e, cara, de verdade, galera, eu acho que o Chaveirinho eu vou até deixar pra vocês verem no jogo o que esse cara joga. Eu brinco com ele que, pra mim, né, a palavra que eu coloco pra ele nos treinos é finesse, né? É uma finesse jogando, cara. Esse cara tem uma qualidade absurda, uma movimentação em campo absurda também, e outras qualidades, né? Técnicas ali que eu acho que eu vou até deixar para ele mostrar em campo, senão também a galera vai começar a ficar ligeira, né? Mas eu acho que era um wildcard já do Fluxo, era um jogador que a galera já conhece, então também acho que não é nenhuma surpresa a qualidade do Chaveirinho, mas eu acredito de verdade que a equipe do G3X, os jogadores, tá? Então isso não é nada de comissão, né? Eu acredito que os jogadores do G3X também, o sistema vai ajudar muito o Chaveirinho a se potencializar dentro da Kings League. E claro, a experiência que ele tem agora, né? Então um jogador que tem um split é diferente de um jogador que tem um split um mundial. Um jogador que tem um split um mundial é um jogador diferente agora do Chaveirinho, né? Que tem um split, um mundial e vai para mais um split, né? E se Deus quiser, ano que vem para outro split longo com a gente. Então, seja bem-vindo, Chaveirinho. Repito, acho que se ele continuar com essa postura e esse esforço que ele tá tendo, somado à qualidade que ele tem, vai ser sensacional e muito feliz também de contribuir para que ele consiga ter também algo na vida pessoal dele boa, né? De conseguir mudar, conseguir se estabilizar um pouco, né? O contrato do G3X é um contrato que não é por split, é um contrato, então, no caso do Chaveirinho, né? Dos wildcards apresentados, é um contrato que ele tem uma duração maior. Então, para esses atletas também que já passaram por tanta coisa no futebol, ter pelo menos, né, um ano de segurança, a gente sabe que é muito importante e foi algo que o Chaveirinho comentou quando a gente começou a negociar e espero que ele também esteja curtindo esse processo de tá podendo, né, trazer familiares, podendo tá ficando aqui e respirar um pouquinho e realmente focar no que ele mais gosta e mais sabe fazer, que é jogar bola. Seja bem-vindo, Chaveiro. Galera, muito feliz, né? Esse anúncio aí, como muita gente tá falando, demorou, mas eu acho que
teve algumas coisas desse anúncio que foram atrasando um pouco, e eu tô falando, galera, que não é minha parte essa, tá? Então até eu posso estar errado nisso, mas o que eu sinto é que teve algumas coisas que acabaram atrasando o anúncio, e depois o anúncio atrasou tanto que o G3X, né, o time de marketing meio que falou, cara, já que atrasou tanto, vamos atrasar um pouco mais, né? Já atrasou pra caramba, já tá vazando pra caramba, vamos esperar para fazer um anúncio ali junto, né? Que aí depois no meio da semana tem outra coisa, no final de semana tem o anúncio da Kings, aí depois começa a liga. O G3X deu uma de Kings League, né? Vamos deixar a galera, pô, velho, e aí? Mas todo mundo já sabe, né? E aí, caramba, bom, vamos esperar, vamos fazer tudo bonitinho e vamos deixar a galera aí. E o anúncio, eu sei, né? Que a galera queria mais rápido, muita gente já sabia alguns desses wildcards mais rápidos, mas eu acho que mesmo assim é legal, né? É legal como o anúncio oficial do G3X. Galera, ó, a partir de agora teremos vários vídeos sobre Kings League, porque começa a Kings League real, né? Agora a gente tem aí 2 semanas para o campeonato começar, sendo que na semana que vem a gente tem tabela, todas as equipes realmente anunciadas, a gente tem ali o nosso 7º wildcard, pelo menos para os primeiros jogos, né, anunciados, a gente está vendo também como que vai ser essa questão com a própria Kings, mas todos os jornalistas aí também cada vez mais hypadas, equipes já, algumas que começaram mais tarde, mas nesse momento todas já treinando, então realmente começou a temporada, uma temporada curta, jogo rápido, vamos que vamos, né, porque agora fazer essa última parte de preparação, ainda essa semana que vem é uma semana forte ali, de um pouco mais fraca, mas ainda forte, e a outra semana já é uma semana de pré-competitivo, né? Então já é uma semana que a gente vai só fazer ali os aprontos, algumas movimentações ali e se preparar para a estreia do G3X, que provavelmente será dia 17, de todas as equipes da Kings. Uma boa Kings para todo mundo. E lembra, tá, galera? Se tiver vídeo, alguns comentários que vocês quiserem sobre a Kings, só deixar aqui, porque é isso que a gente vai fazer, pelo menos durante esses próximos 2 meses aí de competição. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Um bom sábado. É nóis.